Que essa palavra possa encorajar, especialmente aqueles que estão apáticos, que estão desmotivados da vida, que estão vivendo um tempo de desesperança. Eu peço em nome de Jesus que pelo Espírito Santo, que iluminou, que inspirou, digo, essa palavra, ilumine nosso coração, nosso espírito, para que sejamos edificados em fé nessa manhã. Que os teus filhinhos saiam daqui bem revigorados, bem animados, felizes, por terem de ti uma palavra de encorajamento. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, Querezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor meu Deus falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, por causa de mim e de você, Josué. Da idade de 45 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé, que ele foi lá espiar, será tua e de seus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o Querezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Amém, queridos? Amém.
Pastor, lembra do pastor Jeremias? Glória a Deus pelos ensinos. Então, meu tema hoje é os sonhos que Deus respalda. Irmãos, o sonho é um anseio universal que nos motiva à vida. Tanto que quando se perde a capacidade de sonhar, logo se é tomado de apatia e perde-se paixão, entusiasmo e alegria de viver. Vamos entender o contexto da passagem. O povo saiu do Egito, peregrinou 40 anos e 3 meses no deserto. E com a morte de Moisés, Josué assumiu o comando militar e o povo continuou sua marcha para a conquista da terra prometida. E agora o povo está parado na porta de entrada da terra. E Caleb acalentou no coração um sonho por 45 anos, tomar posse da cidade de Hebrom, que era uma promessa feita por Deus a ele. E agora ele está na iminência de realizar. Irmãos, do ponto de vista emocional e espiritual, a minha pergunta é: como você está com relação aos seus sonhos? Com a sua capacidade de sonhar. E digo uma coisa: se você está tomado de desânimo, de apatia, destituído de motivação e esperança, muito provavelmente você esteja precisando reaver essa capacidade de sonhar. Você está precisando estabelecer novos alvos que possam renovar a sua motivação para a vida. Amém. Faça um exercício. Sente essa semana, estabeleça alvos para esse novo ano. Nesse novo ano eu pretendo, eu lutarei por. Você vai perceber que quando você elencar sonhos, alvos, propósitos, planos, é tudo a mesma coisa. Isso vai trazer uma motivação para o seu coração. Vamos entender? Amém? Amém? Então, os sonhos que Deus respalda, em primeiro lugar, são aqueles alinhados com as promessas de Deus. O verso 6 dá conta de que Caleb sonhava à luz das promessas de Deus. Deus fizera, como disse, uma promessa a ele. Caleb disse a Josué: você sabe da promessa que Deus nos fez, a mim e a você, pela boca de Moisés. E qual era a promessa? Era que conquistariam a terra prometida, e mais especificamente, que a cidade de Hebrom seria dada a Caleb e sua família. Logo, o sonho de Caleb não era algo da cabeça dele, não era uma ilusão, mas a concretização de uma promessa. Assim é que Caleb não está reivindicando algo que não lhe pertencia, mas algo que Deus prometera que daria a ele. Verso 12 diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia, quando demos o relatório depois de espiar a terra. Ou seja, Caleb não inventou Hebrom.
promessa de Deus. Às vezes, irmãos, nós ficamos sonhando com coisas que Deus nunca prometeu para nós, com coisas que Deus nunca disse que faria ou daria, e a gente fica construindo castelos na areia. Queridos, o compromisso que Deus tem conosco está atrelado à sua palavra e às suas promessas. Por isso precisamos nos certificar se nosso sonho está alinhado com a palavra. Amém. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, queridos? Amém. Então precisamos aprender a sonhar e a orar à luz das promessas de Deus. Num certo sentido, não precisamos inventar nossos sonhos. Aquilo que a palavra diz que somos é o que podemos ser. Aquilo que a palavra diz que temos é o que podemos ter. Amém, queridos? Amém. E o fato dos nossos sonhos estarem sob as promessas de Deus não nos isenta de lutarmos por eles. Vale lembrar que Deus prometera a terra prometida, mas eles precisariam lutar para conquistá-la. Certo, irmãos? O mesmo ocorreu com Caleb. Hebrom tinha sido prometido a ele e a sua família, mas ele precisava lutar para conquistar Hebrom. Agora é fato que, por se tratar de uma promessa, tanto a Israel quanto a Caleb, eles podiam contar com o respaldo de Deus. O verso 11 revela que Caleb está disposto a lutar pela concretização do seu sonho. E no verso 12 ele declara que o Senhor estaria com ele para desbaratar o inimigo, para conquistar seu sonho, a saber, Hebrom. Verso 12 ele diz: o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor diz. Então, queridos, na luta para a concretização do seu sonho, Caleb contaria com o sustento de Deus. Assim também se dá conosco, irmãos. Se temos de Deus uma promessa, se conseguimos discernir sua vontade para a nossa vida, nós precisamos sair da zona de conforto e caminhar em direção a esse sonho. E há momentos que você precisa escolher: permanecer na zona de conforto ou concretizar um sonho, saindo da zona de conforto. Porque não se gerencia sonhos na lei do mínimo esforço. A gente confia nas promessas, mas vive de trabalho. Não dá para ficar somente com as promessas de Deus. É preciso trabalhar para que elas ganhem concretude na existência. A gente confia nas promessas e trabalha para que elas aconteçam. Amém. Amém? Mas você poderia objetar: mas se Deus já prometeu, por que trabalhar para conquistar? Porque com Deus é assim, irmãos. Senhor, ressuscita meu irmão. Olha, meu irmão já morreu, não há o que fazer. Me leve onde ele está. Role a pedra. Tire as faixas. Jacó é de vocês. Aliás, Jericó é de vocês. Mas, Senhor, há uma muralha entre nós e Jericó. Rodeie 7 vezes e gritem.
Por exemplo, Davi sonhava em derrotar o inimigo Golias, mas sabia que Deus não tinha como turbinar a pedra dele se ela não fosse lançada. Ainda que o trabalho seja oferecer 5 pães e 2 peixinhos, para que haja uma multiplicação, recolher 5 pedrinhas no leito do rio, rolar a pedra do túmulo, estender a vara em direção ao mar, rodear muralhas, somos cooperadores com Deus na concretização das promessas. Amém. É óbvio, em última análise, a vitória é do Senhor, mas a gente sonha, trabalha, confia e depois descansa que Deus vai nos abençoar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Com a bênção de Deus, parcos, pães e peixes podem alimentar uma multidão. Uma pedrinha pode derrubar um gigante. A pedrinha saiu da sua mão, foi para a mão de Deus e o gigante caiu. É fato que Deus prometeu que do suor do rosto você comeria, mas você prepara o currículo, ele sai da sua mão, vai para a mão de Deus e a porta se abre. Amém. Obrigado, irmã Andréa. Eu sempre agradeço quem puxa a palma. Né, Gilberto? Segundo lugar, irmãos, os sonhos que Deus respalda são aqueles alinhados com os propósitos de Deus. Deus tinha um propósito maior para o seu povo e, consequentemente, para Caleb. O propósito de Deus para o seu povo, como disse, era que tomassem posse da terra prometida. Caleb fazia parte dessa conquista e a cidade de Hebrom era apenas uma parte desse grande propósito. E Caleb subordinava a sua caminhada ao propósito maior de Deus. Caleb diria então: eu não trilhei os meus próprios caminhos, eu não vivi em função da minha vontade, eu não corri apenas atrás do que eu queria, eu segui respondendo aos propósitos de Deus para a minha vida. Queridos, muitos caminham na vida acumulando frustrações por perseguir sonhos fora das promessas e dos propósitos de Deus. Moisés e Caleb davam testemunho de que a vida de Moisés e Josué, davam testemunho de que a vida de Caleb respondia aos propósitos de Deus. Verso 8 diz que apesar do relatório negativo dos demais espias que contaminou o povo, Caleb creu na promessa de Deus e perseverou em seguir ao Senhor. Verso 9 diz que Moisés dá testemunho disso, dizendo: a terra onde seu pé pisou será tua e de seus filhos. Sabe por quê? Porque você perseverou em seguir o Senhor. Verso 14 afirma que Hebrom foi dado a Caleb porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Os irmãos percebem que a concretização do sonho de Caleb tinha a ver com sua fidelidade e com o fato dele caminhar na vida respondendo aos propósitos de Deus. Aleluia. É verdade. Quando eu li o livro Uma Vida com Propósito, best-seller, eu aprendi que os propósitos de Deus para a nossa vida é que sejamos adoradores. Amém, Jesus.
tudo na nossa vida tem que promover a glória de Deus. Amém. Para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória. Aprendi que fomos chamados para pertencer à família de Deus. Amém, Jesus. Que fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Amém. E para cumprirmos nossa missão na terra. Nossos sonhos precisam estar alinhados com esses propósitos, irmãos. Se queremos o respaldo de Deus. Mais uma vez precisamos perguntar: será que não temos sido frustrados em nossos sonhos por causa da falta de alinhamento deles com os propósitos de Deus? Deus, eu desejo muito isso, mas o que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Quando perseguimos sonhos que não estão em consonância com as promessas e os propósitos de Deus, a possibilidade de frustração é muito grande, porque Deus ama você. E Deus tem um plano para a sua vida. Eu gosto muito da afirmação que se encontra lá no Salmo 37, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu aprendi na minha aula de hebraico que essa palavra agrada-te é como se você colocasse um corpo inerte sobre uma superfície, ou você está nadando e você fica ali inerte na água e ela te sustenta assim. É uma entrega total. Agrada-te do Senhor. É isso. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É óbvio que o Deus que nos ama e que sabe o que é melhor para nós, não vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Amém? Crente maduro fala amém. Amém. Crente iludido fica quieto. Vou repetir. Deus que nos ama e quer o nosso bem, não vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Amém. Ah, maturidade. Isso é maturidade. Porque nem sempre os nossos desejos são legítimos. E nem sempre o que desejamos é o que precisamos. Então penso que a ideia presente nesse texto é que, em sintonia com o trono de Deus, deleitando-se no Senhor, respondendo aos seus propósitos, os nossos desejos vão sendo legitimados por Ele, e nós passamos a desejar aquilo que Deus deseja para nós. Aí Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Compreendemos? Amém? Glória a Deus. Ou seja, vamos desejar aquilo que Ele quer nos dar. Ou dito de outra forma, Ele permitirá a concretização dos nossos sonhos concebidos nele. Terceiro e último lugar, os sonhos que Deus respalda são aqueles sustentados pela aliança com Deus. Caleb é parte de um povo para o qual Deus fez promessas, com o qual Deus tem propósito e com o qual Deus tem uma aliança. Isso é maravilhoso, você não acha? Sim. A aliança com Deus sustentou Caleb contra a influência dos desertores de sonhos. Veja o verso 8.
Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que está dito aí, irmãos, é que apesar de boicotado pelos companheiros em razão dos grandes e fortes adversários, eles ficaram com medo, Caleb manteve o sonho vivo no seu coração, no seu espírito. E o fato de saber que sua aliança era, em última análise, com Deus, fez com que seu sonho superasse a traição, o abandono. Apenas Josué e Caleb continuaram acreditando no sonho. Os demais perderam a fé, se esqueceram da aliança. Por isso ficaram desestimulados, desencorajados, desanimados e contaminaram o povo. Irmãos, a atitude dos demais espias nos faz lembrar daqueles que lançam argumentos contra os nossos sonhos, que jogam areia nos nossos sonhos, que exageram riscos com respeito aos nossos sonhos. Mas Caleb, que valorizava a sua aliança com Deus, manteve vivo o seu sonho, apesar dos ministradores de incredulidade, dos pensadores da impossibilidade. Assim também, queridos, precisamos discernir e administrar os opressores de nossos sonhos, que podem ser circunstâncias ou pessoas. As circunstâncias desfavoráveis e pessoas incrédulas podem nos fazer desistir dos nossos sonhos. A aliança com Deus também sustentou Caleb diante da grandeza dos obstáculos. Imagina, os irmãos, um diálogo entre Caleb e Josué, que eram amigos há 45 anos. Verso 12, ele diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. E Josué diria: você quer Hebron? Sim, eu quero Hebron. Tem certeza, Caleb? Sim, tenho certeza. Porque eu quero te dizer uma coisa. Lá estão os gigantes anaquins. As cidades são grandes e fortificadas. Aí Caleb responde: Josué, fique tranquilo. O Senhor será comigo para os expedir, como o Senhor disse. Os inimigos eram estruturados, preparados, articulados, eram grandes adversários. As cidades eram fortificadas e a tarefa de Caleb era desinstalar o inimigo, desbaratar as fronteiras adversárias, destruí-las, conquistá-las e construir em cima das ruínas. Então, irmãos, sem essa de que obstáculos e dificuldades são sinais para abortar o sonho. Amém? Amém. Caleb diria: eu tenho as promessas de Deus em minhas mãos, eu caminho respondendo aos propósitos dele para mim, eu não vivi para servir a mim mesmo, senão para servir ao meu Senhor, logo sei que posso contar com o respaldo do meu Deus. Por confiar nessa aliança com Deus é que ele afirma: o Senhor será comigo para expulsar, conforme ele prometeu. Assim também, queridos, precisamos sobreviver aos momentos de extrema dificuldade com perseverança, com fé, se queremos realizar nossos sonhos concebidos em Deus. Agora eu tenho uma pergunta para você. O que você está disposto a sacrificar pelo seu sonho?
Até que ponto você está usando os obstáculos como desculpa para não perseguir seu sonho? Quais os primeiros passos que você pode dar em direção aos seus sonhos? Mas a aliança com Deus também sustentou Caleb contra o tempo de espera para a realização do seu sonho. Irmãos, Caleb está numa distância de 45 anos da promessa. E o verso 10 diz: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Irmãos, foram 45 anos de sonho adiado. 40 anos no deserto, mais 5 anos de espera. Mas eu afirmo aos irmãos, que quando o sonho é respaldado pelas promessas de Deus, pelos propósitos de Deus e pela aliança com Deus, ele sobrevive ao tempo de espera. Glória a Deus. Foi por isso que Abraão, apesar de avançado em idade, tendo sua esposa estéril, esperou contra a esperança para receber o filho da promessa, a saber, Isaque. Assim também Caleb envelheceu, mas os seus sonhos não. Então, nada de dizer, o tempo para a realização do sonho passou, agora é tarde demais. Nunca é tarde demais. Amém, queridos? Amém. Diga isso para si mesmo. Nunca é tarde demais. Por último, a aliança com Deus sustentou Caleb contra os limites que a velhice poderia lhe impor. E aqui eu falo em nome dos de terceira idade. Né, irmão Nilson? É nós. Caleb continuou vivo e vigoroso para realizar seu sonho. Aleluia. Verso 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. E agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, me faltam 15, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e entrar. Você não quer chegar aos 85 assim? Então, queridos, com Caleb aprendemos, nunca é tarde para corrermos atrás dos nossos sonhos. Amém, Jesus, eu creio. E que entre o sonho e a concretização dele pode haver um tempo que precisa ser vivido por fé, esperança, trabalho. Então, em nome de Jesus, que não lhe falte fé, perseverança, ousadia, disposição para o trabalho, para que você possa concretizar seus sonhos concebidos em Deus. E por falar em aliança, nós vivemos numa condição privilegiada com relação a Caleb. Ele vivia na antiga aliança, e nós na nova aliança, firmada no sangue de Jesus, selada pelo Espírito Santo. Então Jesus é o sim e o amém de Deus para todas as promessas
ele clarificou os propósitos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. O texto termina dizendo que Deus abençoou Caleb e o seu sonho se concretizou. Verso 13: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, na herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Você recebe essa palavra de encorajamento para a sua vida? Amém, Jesus. Então receba uma palavra profética para você também. Você tem nas mãos as promessas de Deus. Glória a Deus, Jesus. E vive debaixo dos propósitos de Deus. Tua vida não é um carro à deriva, não. Glória. E você conhece, se não conhece, deveria conhecer as implicações da aliança que você tem com Deus. O que te diz respeito a Deus. Amém? Então, por isso, você não deveria desistir dos seus sonhos. Porque nisso reside a sua força. E se assim proceder, o deserto não vai conseguir enfraquecer você. A murmuração dos incrédulos não vão desanimar você. Os obstáculos e os inimigos não te abaterão. E você vai continuar com a mesma força de anos atrás. De Deus você receberá força, coragem, esperança para a realização do seu sonho. Você vai atravessar o deserto, enfrentar o tempo de espera e realizar seus sonhos, não porque você é ágil, luta bem, ou porque tem coragem, mas porque o Senhor te conservará em vida e a mão dele estará sobre você. E sabe que quando Deus coloca a mão sobre a cabeça de alguém, para quem ele tem promessa, para quem ele tem propósito, com quem ele tem uma aliança, nesse alguém ninguém toca, ninguém derruba, ninguém derrota, porque Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Por isso, queridos, vamos continuar lutando para dar concretude às promessas de Deus na nossa vida, para respondermos aos propósitos de Deus, e vamos lutar em nome de Jesus, com a bênção de Jesus, com a autoridade de Jesus, com os recursos de Jesus, com as promessas de Jesus, na companhia de Jesus, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então digo mais uma vez que não lhe falte fé, perseverança, ousadia, disposição para o trabalho, para que você possa concretizar seu sonho concebido em Deus.